João capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 16. Evangelho de João, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 33. João 16, do 16 ao 33, assim diz a palavra do Senhor. Você pode acompanhar assim mesmo, assentado como está, essa leitura. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Queria pensar nessa manhã sobre o seguinte tema: a procura da felicidade. Procura da felicidade. Você se considera uma pessoa feliz? Você está à procura da felicidade? Você que também está nos acompanhando em casa. E eu quero tratar dessa mensagem dividindo em 3 partes, bem objetivamente. A primeira delas é a ideia de um filme de 2006 que tem esse tema. Possivelmente você já viu, no meu caso vi algumas vezes, né? A procura da felicidade, e essa é a primeira parte que eu quero compartilhar. Depois nós vamos refletir sobre uma frase de um pastor batista americano, Timothy Keller, né? Para os íntimos, Tim Keller. É uma frase que ele vai falar também sobre a felicidade. E por último, nós vamos voltar a esse texto,
que para nós é o mais importante de tudo, que é a instrução de Jesus aos seus discípulos. A procura da felicidade. Então vamos pensar um pouquinho na ideia do filme. É um filme de 2006, como eu falei, o personagem principal é Will Smith. Ele, uma pessoa que estava enfrentando problemas financeiros, o desemprego bateu à sua porta, a esposa foi embora, e ele então está lutando com despejo, né? Teve que largar o apartamento, em alguns momentos ele buscava abrigos municipais para dormir com seu filho. Chegou um dia que ele teve que dormir no metrô, no banheiro do metrô. Era uma luta tremenda, e lutando para pagar as contas, como qualquer mortal, né? Mas sempre à procura do que o filme trata a respeito do sonho americano, né? O sonho americano, que não é somente o sonho dos americanos, mas de muitas pessoas que se dirigem aos Estados Unidos, que buscam lá um lugar ao sol, né? E no final das contas, ele conseguiu um emprego, né? Depois de passar por um estágio não remunerado, ele consegue um emprego, e o filme termina com a sua celebração, com a sua alegria, ele de mãos dadas com seu filho, agradecendo por essa possibilidade, né, de viver aquilo que no filme chama-se de felicidade, né? Alguém que está empregado, alguém que tem um lugar ao sol, alguém que tem o seu sustento, alguém que tem a capacidade de governar a sua família do ponto de vista financeiro. E é interessante quando a gente vê o filme, algumas cenas chamam a atenção. Uma delas é quando ele está naquela luta, né, correndo para tomar o ônibus, para ir na direção do abrigo, passa uma família, né, uma família americana, num grande carro, né, ele olha para aquilo ali, e a gente percebe ali que a mensagem que se passa é de um contraste, né, e se vende essa ideia de que se você está bem empregado, de que você tem uma boa remuneração, você está desfrutando da felicidade. A procura da felicidade, o anseio por viver esse tempo de harmonia em todos os aspectos da vida, financeiro, familiar, né? Não necessariamente com Deus sendo o centro da sua vida, porque a perspectiva que geralmente se apresenta da ideia de felicidade é uma perspectiva não cristã, né, que não considera aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. E aí eu queria passar para a segunda divisão dessa reflexão, que é uma frase do Timothy Keller. E essa frase tem me incomodado há algum tempo, eu tenho refletido algumas vezes sobre ela, sobretudo no tempo que nós estamos vivendo. E ele diz o seguinte: a cultura secular frequentemente diz que o significado, perceba, o significado da vida é ter que ganhar a felicidade. Se isso é verdade, então o sofrimento destrói o significado. Então veja, irmão, se o significado da vida é ganharmos a felicidade, estarmos o tempo todo ansiando por essa felicidade, se esse é o significado da vida, quando vem um sofrimento, como esse que nós estamos vivendo agora, ele destrói o significado, porque ele vai exatamente contra aquilo que nós achamos que é a felicidade. E qual é o problema, então, nessa consideração aqui, dessa frase? Eu creio que nós temos duas questões que nós precisamos considerar. A primeira é o conceito do que seja felicidade. Isso nós precisamos avaliar. E a segunda questão é o ambiente em que essa felicidade, essa suposta felicidade, ela é experimentada, né? Então vejam que na frase do Tim Keller ele diz a cultura secular, né? Então ele está abordando algo do ponto de vista secular, não baseado na Escritura, não como valor do reino de Deus. Então qual é a primeira questão? A questão é o conceito.
Se você vai, por exemplo, ao nosso amigo lá, o dicionário, nós temos algumas definições básicas do que seja a felicidade. Por exemplo, sensação real de satisfação plena. Sensação de satisfação plena. Estado de contentamento e de satisfação. Irmãos, sejamos honestos, olhando para a vida humana, olhando para a realidade da vida, será que isso vai acontecer o tempo todo? Satisfação plena, ou sensação de satisfação plena, estado de contentamento, o tempo todo, constantemente, em algo como se fosse contínuo, né? Então vejam que nós temos aqui uma ideia complicada de nós digerirmos, né? Um projeto que nos é apresentado pelo mundo, né? Uma proposta que nos é apresentada que é irreal. Uma outra definição, né, do que seja felicidade: circunstância ou satisfação em que há sucesso. Circunstância ou satisfação em que há sucesso. E ainda tendência para acontecimentos positivos ou favoráveis, né? Então vejam que a ideia secular de felicidade tem a ver com circunstâncias, tem a ver com ventos favoráveis, tem a ver com uma série de realidades que caminham numa direção em que você é beneficiado sempre. E aí nós pensamos agora numa segunda questão que eu levantei aqui, que é o ambiente que essa suposta felicidade é experimentada. Irmãos, onde é que nós vivemos? Nós vivemos num mundo. Que mundo é esse em que nós vivemos? Né? Uma palavra que tem vários significados na Escritura. A palavra mundo, em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, nos fala da humanidade. Mas geralmente quando a Bíblia fala de mundo, além também do sentido da criação, né, que Deus criou o mundo e tudo que nele há, mas num sentido mais espiritual, podemos dizer assim, mais repetitivo, sobretudo no Novo Testamento, mundo é aquela esfera que não considera Deus como Senhor. É um estilo de vida, é uma forma de viver, é uma maneira de pensar que deixa Deus do lado de fora. É o secularismo, né? É uma vida em que o homem está no centro, as coisas estão no centro, as circunstâncias precisam ser favoráveis. E aí, nós que somos discípulos de Cristo, nós nunca podemos nos esquecer que nós vivemos a nossa fé nesse mundo. O que isso significa na prática? Que em algum momento nós vamos ter conflitos nesse conceito do que seja felicidade, e conflitos também por adversidades devido ao nosso compromisso com o Senhor. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 15, se nós lermos a partir do versículo 18, Jesus vai falar sobre isso. João 15, 18, ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Vejam, Jesus, o Filho de Deus, co-participante da criação divina de todo o universo, ele diz que o mundo o odeia. E aí talvez você fique pensando, mas por que o mundo odeia Jesus? Por causa do espírito que age nesse mundo. João capítulo 14, no versículo 30, Jesus diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Há um espírito que age nesse mundo, que tenta tirar o nosso foco da adoração, da dependência do nosso Criador. E nós, pela misericórdia do Senhor, fomos salvos por Jesus, diz o verso 16 do capítulo 15: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Ele nos escolheu desse mundo, ele nos trouxe do império das trevas, cujo príncipe deste mundo é o diabo, conforme Jesus diz aqui, e nos tirou também dessa forma de pensar, dessa expectativa irreal de que nós, nesse mundo que deu as costas para Deus, que está sujeito a toda sorte de ingerência de coisas malignas,
por conta dessa separação, que nós podemos ser felizes plenamente aqui nesse mundo. Então nós precisamos refletir sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aí, amados irmãos, eu quero caminhar para a última parte dessa breve reflexão. Primeiro, a ideia do filme, o sonho americano. A família estruturada financeiramente, um bom emprego, capacidade de governar a família, perspectiva de viajar em todas as férias, enfim, desfrutar uma vida financeiramente estável, sem problemas, daí por diante. Depois, o questionamento do Timothy Keller sobre ser esse o significado da nossa existência. Porque se o significado da minha vida e da sua é ter a felicidade o tempo todo, quando vem uma adversidade, quando vem um problema, quando vem uma crise, quando vem uma pandemia, o propósito vai embora, o significado vai embora. Eu preciso ser feliz o tempo todo. Eu quero ser feliz o tempo todo. E por conta desse pensamento, pessoas estão abrindo mão de realidades que são absolutamente essenciais. Não são poucas as vezes que nós ouvimos pessoas dizendo: olha, eu larguei a minha família porque eu quero ser feliz. Eu troquei a minha esposa, eu troquei o marido, porque eu quero ser feliz, eu existo para ser feliz, eu tenho que viver a felicidade agora, a vida é curta. Aí lança a mão até de alguns argumentos tão pobres. Então, amados irmãos, eu quero concluir essa reflexão antes de entrarmos nessa parte tão importante do culto, que é participarmos da mesa, refletindo um pouco sobre aquilo que Jesus nos ensina, a instrução de Jesus aos seus discípulos. Eu destaquei 3 frases aqui nesse texto de João, capítulo 16. A primeira delas: em verdade, João 16, 20, a primeira parte: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Irmãos, só se nós pararmos aqui nesse versículo, nós já vamos perceber que há uma falta de sincronia entre as emoções dos discípulos de Jesus e o mundo, composto por aqueles que ainda não são discípulos de Cristo. Há aqui uma falta de sincronia. Jesus está dizendo: eu vos digo que vocês vão chorar, os meus discípulos, está se dirigindo aos seus discípulos, e vocês vão lamentar, mas o mundo vai se alegrar. De que Jesus está falando? Jesus está falando aqui da cruz. Jesus está preparando os seus discípulos para o momento final do seu ministério, para o clímax do seu ministério, para o momento mais importante que essa história humana já testemunhou, o momento em que Deus pisa esse planeta na pessoa do seu Filho para reconciliar consigo os seus inimigos, homens e mulheres que deram as costas para Deus, homens e mulheres que acreditaram numa mentira em que nós podemos ser iguais a Deus, e fomos expulsos da sua presença, mas Ele não desistiu de nós. E a prova do seu amor, diz Paulo em Romanos 5,8, é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco. Só que Jesus está dizendo que quando esse momento chegasse, os seus discípulos iriam chorar, e por isso que Jesus começou a contar: olha, um pouco vocês vão me ver, depois de mais um pouco vocês não vão me ver, depois eu vou voltar. Capítulo 14 ele fala sobre isso, né? Voltarei para vós outros, vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando os seus discípulos, mas me chama a atenção essa falta de sincronia. Como é que é possível pessoas se alegrarem com a morte de Jesus, no sentido de: olha, nos livramos dele? Não é a alegria que eu e você sentimos quando nós celebramos a morte de Jesus, porque nós cremos que no seu sacrifício nós encontramos vida. Somente no sangue de Jesus nós encontramos vida. Então os discípulos celebram isso, mas o mundo não.
E aí, por que isso acontece? Por que Jesus está dizendo, olha, o mundo vai ficar feliz, vai se alegrar e vocês vão chorar? Obviamente que ele está falando aqui, no primeiro momento, dessa separação física, podemos dizer. Depois de 3 anos e meio caminhando com o Senhor, agora Jesus está dizendo, vocês não vão me ver mais. É óbvio que os discípulos ficariam tristes, é óbvio que eles lamentariam, mas é interessante Jesus dizer, e o mundo vai se alegrar, o mundo vai ficar feliz porque eu estou sendo tirado desse mundo. Por que isso acontece? Porque os valores e a visão a respeito da identidade de Cristo são completamente diferentes, irmão. A única pessoa, o único homem que tem prazer na obra de Cristo, que tem prazer no Evangelho, que nos reconcilia com Deus, é o homem que foi convencido pelo Espírito Santo. Do contrário, é indiferente. E aí Paulo vai trazer uma palavra muito interessante, segundo aos Coríntios, capítulo 5, sobre a visão que se tem da pessoa de Jesus, o homem natural e o homem que é nova criatura. Geralmente, quando nós lemos segundo aos Coríntios 5, nós vamos lá para o verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, ou as coisas velhas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Mas o que é que se fez novo aqui nesse texto? Do que Paulo está falando aqui? Percebam, a partir do versículo 14, Paulo diz, segundo aos Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange a nós cristãos, discípulos de Cristo. Ele está escrevendo a uma igreja, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para quê? Qual é o propósito? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Mas no versículo 16 Paulo diz, assim que nós, daqui por diante, ou seja, a partir desse encontro com Cristo, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Por que não o conhecemos mais desse modo, como o conhecíamos na carne, antes da revelação da sua identidade? Por que agora nós não conhecemos mais desse modo, como somente um profeta, ou talvez um filósofo, ou uma pessoa importante? Porque agora, diz o versículo 17, nós somos novas criaturas. Aleluia! Agora nós temos uma nova natureza, a natureza de Deus, e nós enxergamos em Jesus o Filho de Deus. Nós cremos e conhecemos que Ele é o Cristo de Deus, que Ele é mais do que um poeta, mais do que um profeta, Ele é Deus que se fez homem. Por que o mundo então se alegraria e os discípulos ficariam tristes? Porque os discípulos tinham a revelação de que Jesus era o Cristo. E o mundo estava feliz, estavam se livrando do governo de Deus. O homem natural não quer se render ao senhorio de Cristo. Nós só nos rendemos ao senhorio de Cristo quando o Espírito Santo age em nossas vidas, quando nós nascemos de novo. O profeta Isaías, naquele texto belíssimo do capítulo 53, diz que o homem natural olhava para ele e não via beleza alguma. É lógico que está falando do sacrifício de Jesus, mas era indiferente. Mas para nós, discípulos do Senhor, nós o celebramos como o nosso Salvador. Nós o reconhecemos como o Senhor das nossas vidas. Por isso que os discípulos estavam ficando tristes naquela hora. Jesus diz no versículo 20, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis. Quando Jesus diz um pouco e não mais me vereis, mas ele diz o mundo se alegrará, o mundo se alegrará.
Então, amado, se nessa manhã você pode celebrar esse sacrifício com alegria, você pode celebrar esse sacrifício consciente do tamanho da obra, como o autor aos Hebreus diz, não negligenciando tão grande salvação, você pode dizer que você é uma pessoa feliz, você tem essa verdadeira alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda frase que me chama a atenção nesse texto é: vós ficareis tristes, João 16, 20, na segunda parte, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O mundo vai se alegrar, vocês vão ficar tristes, mas na segunda parte do versículo 20 ele diz: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E é nesse ponto aqui que o Senhor Jesus usou uma figura muito conhecida, a figura da mulher que está para dar à luz a um filho. No momento do parto, quando chega aquela hora, é um momento difícil, diz o verso 21, a mulher quando está para dar à luz tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas veja a segunda parte: mas depois de nascido o menino já não se lembra da aflição. Por que não se lembra mais da aflição? Pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. É um paradoxo que Jesus está apresentando. A tristeza que um discípulo de Jesus enfrenta nesse mundo, ela é passageira. É óbvio, irmãos, que nós estamos passando um momento de tristeza, mas a nossa tristeza vai se converter em alegria com a vinda do Senhor, ou quando partimos para nos encontrarmos com Ele. A tristeza de um discípulo de Jesus, ela tem dia e hora para terminar. Se nós estamos em Cristo, a nossa vida está segura nas mãos de Deus. Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nem a pandemia pode nos tirar dos braços de Jesus, nem o desemprego, nem a instabilidade que nós atravessamos, porque nós temos a segurança nele. Nós somos desafiados a orar pela igreja perseguida, e nós oramos pelos nossos irmãos que estão debaixo de ameaça em várias partes desse planeta. Mas, irmãos, mesmo a perseguição, mesmo aquilo que esses irmãos enfrentam, tem hora para terminar, mas a nossa alegria será eterna. Agora, curiosamente, nós temos também o oposto. A felicidade oferecida por esse mundo, ela é passageira, mas a tristeza de uma vida perdida sem Cristo será eterna. Por isso que eu recomendo você a continuar orando pela igreja perseguida, mas a insistir diante de Deus por aqueles que ainda não foram alcançados, porque o sofrimento de um cristão perseguido vai terminar, mas a perdição eterna trará tristeza para sempre. Por isso que nós, como discípulos de Cristo, devemos orar por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não se renderam ao amor de Deus, para que possam desfrutar desse privilégio da comunhão com o Senhor e da eternidade que está garantida somente no sangue de Jesus. Com a vinda definitiva do governo de Deus, quando o reino de Deus estiver consumado, tudo convergirá para Cristo, para o governo de Cristo. E aí Jesus diz: a vossa alegria, ela é para sempre, ninguém poderá tirar. E aí a terceira frase, versículo 22, me chamou a atenção: o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aleluia. Irmãos, quando é que o coração daqueles discípulos iria se alegrar? Com a ressurreição. Primeiramente, é disso que Jesus está falando. Ele diz: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. O foco de Jesus inicial aqui estava no reencontro dos discípulos com Ele, e eles se alegrariam, e é isso que nós vemos.
Os irmãos perceberam aí, quiserem abrir comigo, João capítulo 20. João capítulo 20, quando Jesus ressuscita, a partir do versículo 19, veja o que a Bíblia diz. João 20, 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Veja o verso 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se. Portanto, os discípulos ao verem o Senhor, aleluia. Por isso, ele diz no verso 22 de João 16, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Eles veriam o Senhor novamente. Os discípulos o reencontraram no primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição. Depois, na semana seguinte, Tomé não esteve presente naquela reunião. E toda vez que um crente se ausenta da reunião, ele perde bênçãos espirituais. Os pastores antigos chamam de bênçãos irrecuperáveis. Ou seja, você conta para a pessoa, como é que foi o culto de domingo? Você vai tentar explicar, mas só quem esteve presente, só quem está conectado, recebe naquele momento, né? Experimenta aquele ambiente maravilhoso da comunhão na presença do Senhor. Tomé não esteve presente por conta disso, a sua fé foi abalada. Eu não acredito, a não ser que ele venha e toque, mas Deus é um Deus de misericórdia, Deus é o Deus da segunda chance. E uma semana depois, João 20, na sequência do texto que lemos, Jesus se dirige a Tomé, onde os discípulos estão, e vai na direção dele e diz: Tomé, sou eu, pode tocar. Aí Tomé diz assim: Senhor meu e Deus meu. Jesus o chama a atenção: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia! Todo o nosso relacionamento com Deus é a partir da fé. Recebemos a revelação de quem Ele é, através da pregação do Evangelho, e respondemos em arrependimento e em fé, pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Teve ainda a terceira aparição em João 21, quando Pedro é restaurado, e houve alegria naquela restauração. Pedro, tu me amas, e ele é recolocado na jornada de um discípulo, na jornada da liderança também, no meio dos apóstolos. Então, quando Jesus diz: o vosso coração se alegrará, no verso 22, e a vossa alegria jamais terminará, né? Ninguém poderá tirar. Num primeiro momento ele estava falando para os discípulos sobre a sua ressurreição. E quanto a nós, irmãos, como é que essa alegria que não poderá ser tirada se aplica às nossas vidas? Nós temos uma promessa, a promessa da volta do Senhor Jesus. Nós nos alegraremos, nós o adoraremos eternamente. Nós estamos aguardando esse dia glorioso, e há um texto maravilhoso em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, em que o apóstolo Paulo encoraja os cristãos no primeiro século, falando desse retorno do Senhor, falando para aqueles que estavam vivendo tempos de tribulação. E ele diz: olha, nós estamos sendo atribulados agora, mas virá o tempo da alegria definitiva, não de uma felicidade provisória, mas de uma alegria eterna. E ele diz, 2 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 7, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando virá o alívio, quando virá a alegria definitiva para os discípulos de Jesus que vivem nesse mundo sujeitos a tribulações, sujeitos a perseguições, sujeitos a aflições, ele diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes que não obedecem a Deus,
esses que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier, perceba agora verso 10, quando vier para quê? Para ser glorificado nos seus santos, nos seus filhos, nos seus discípulos, nos seus servos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aleluia! Nós o veremos como Ele é, nós temos essa promessa, e nós só podemos desfrutar dessa promessa porque o sangue de Jesus nos lavou de todo pecado. E nós então, amados irmãos, ainda que experimentemos tribulação nesse mundo, ainda que experimentemos o desconforto de vivermos num mundo que deu as costas para Deus, e sofremos o impacto dessa separação, dessa rebelião no nosso dia a dia, no meio da sociedade, em pensamentos antagônicos à fé cristã, em valores que tentam destruir a família, a igreja, mas ainda assim, Jesus diz que a nossa alegria não será tirada, ninguém poderá tirar a alegria de alguém que foi salvo por Jesus. Caminhando então para o desfecho dessa reflexão, eu queria pensar rapidamente com os irmãos, onde é que o Senhor Jesus se baseou para afirmar essas verdades a respeito da alegria que não poderá ser tirada dos seus discípulos. Onde é que ele se baseou, olhando para João 16, se era um tempo tão difícil para ele, se era um momento complicado que ele enfrentaria a cruz, e ele está confortando os seus discípulos, mesmo nessa hora difícil, mesmo na adversidade, ele está trazendo uma palavra de uma futura alegria, ele está confortando os discípulos, falando do Espírito Santo, começando lá no capítulo 14, não vos deixarei órfãos. Onde é que Jesus encontrou a base para afirmar essas verdades sobre a alegria dos seus discípulos? Mesmo uma alegria diferente daquela que o mundo apresenta. Onde é que ele foi buscar isso? Primeiro, Jesus foi buscar essa alegria, a fonte dessa alegria, no amor do Pai. É aqui, amados irmãos, que a nossa vida é construída, que a nossa identidade é forjada, no amor do Pai. Ele diz, versículos 27 e 28, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vejam a convicção de Jesus sobre a sua identidade e a sua missão, verso 28, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai, aleluia. Aquelas perguntas, né, as perguntas chamadas essenciais da vida humana estão respondidas, de onde eu vim e para onde eu vou. Jesus diz, eu vim do Pai e entrei no mundo, mas eu deixo o mundo e volto para o Pai, aleluia. E é interessante ele dizer, o próprio Pai vos ama. Jesus sabia que mesmo vivendo aquele momento difícil, porque a cruz foi dolorosa, não só fisicamente, mas a rejeição, a rebelião, a maneira como ele foi tratado, a indiferença, a indignação, a ponto dele dizer assim, olha, o mundo vai ficar alegre. Quando eu subir lá na cruz, o mundo vai ficar alegre. Ou seja, aqueles que vivem nesse sistema de vida em que não quer o governo de Deus, vão se alegrar, vão aplaudir. Mas a alegria deles se converterá em tristeza, infelizmente. Jesus sabia que podia descansar no propósito do Pai, como nós vimos aqui no versículo 28, e na presença constante do Pai, mesmo sabendo que ficaria sozinho naquela hora. Perceba o verso 32, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só.
Jesus investiu 3 anos e meio naqueles homens. Jesus está dizendo: olha, na hora mais difícil, eu vou ficar sozinho. Mas olha como é que termina o verso 32. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Aleluia! Você pode dizer isso? O Pai está comigo. No meio da pandemia, o Pai está comigo. Enfrentando a enfermidade de entes queridos, o Pai está comigo. Enfrentando dificuldade econômica, financeira, o Pai está comigo. É aqui que nós encontramos a fonte da nossa alegria, não no sonho americano, mas no amor do Pai. É aqui que nós descansamos, porque nada pode nos separar desse amor, nada pode nos separar desse amor. Estamos há 1 ano nessa adversidade, estamos há 1 ano com restrições. Como gostaríamos que essa casa estivesse cheia de manhã e à noite, para juntos celebrarmos ao Senhor, para nos abraçarmos. Estamos aqui cultuando os irmãos de máscara, com restrição, com separação, com todos os cuidados, com os protocolos recomendados. Mas em nenhum momento nós duvidamos do amor do Pai. Em nenhum momento nós nos vimos à mercê das circunstâncias, porque a nossa vida não está construída numa felicidade que precisa que todas as circunstâncias estejam convergindo a nosso favor. A alegria de um discípulo de Jesus independe das circunstâncias, porque ela é fruto da reconciliação com o Pai. Toda a proposta de alegria que nós encontramos em Cristo, ela é fruto da nossa reconciliação com o Pai. Hoje nós fomos reconciliados como discípulos de Jesus com o Pai, porque Jesus morreu em nosso lugar. Então, amados irmãos, é no amor do Pai que nós encontramos a nossa segurança. Jesus está confortando os seus discípulos. Jesus está dizendo para eles: olha, há um descompasso, há uma desconexão entre a visão de alegria desse mundo que rompeu com Deus e a alegria de vocês agora no meu reino. E vocês podem se alegrar, mesmo passando por tribulação, e no caso deles, mesmo se separando fisicamente de Jesus por alguns dias, e não entendendo o que estava acontecendo. Jesus diz: ainda assim, vocês podem confiar no amor do Pai. Segundo lugar, na confiança no próprio Senhor Jesus. Vejam que a alegria de um discípulo de Cristo se estabelece no descanso que nós podemos ter no caráter de Cristo, não em palavras de autoajuda, mas na confiança que Jesus produz em nós. Versículo 30, agora os discípulos disseram: vemos que sabes todas as coisas, e não precisa de que alguém te pergunte por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Vejam, Jesus está falando da fé, da confiança, credes agora? Os discípulos, depois dessa revelação, eles disseram: nós cremos que de fato vieste de Deus. Eu sei, amados irmãos, que a nossa fé, ela é atacada constantemente. Por isso você precisa manter comunhão com o Senhor. Oração, leitura bíblica, comunhão com os irmãos, adorar ao Senhor, ouvir o Evangelho, crescer pessoalmente, porque a nossa fé precisa ser desenvolvida. Nós temos falado do discipulado como uma jornada, que se inicia na conversão e que só termina na glorificação. Por isso que em Lucas 22, Jesus disse para Simão: Simão, o diabo quis peneirar vocês, como trigo, como alguém cirando o trigo. Eu, porém, Lucas 22, 31 e 32, Jesus fala assim: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Porque a base do nosso relacionamento com Deus, a partir de recebermos a graça, é mediante a fé.
O justo viverá por sua fé, de fé em fé. A fé vem pelo ouvir, a fé salvadora, né? Mas a fé também da dependência diária no Senhor, de que aquele que nos salvou está nos santificando e vai nos levar até o final. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Jesus está dizendo, olha, a alegria de vocês, ela é fruto da presença, do amor do Pai e também da confiança, da dependência de mim, né? Dependência da minha pessoa. Ele está dizendo aí, credes agora? Ele pergunta, né? E por último, Jesus diz aos seus discípulos, disse no primeiro século e diz a nós hoje, que nós podemos nos alegrar por causa da sua vitória. Versículo 33. Geralmente, quando nós vamos a João 16, nós só lemos o último versículo. Mas Jesus diz assim, estas coisas, esse alerta que eu estou fazendo, essa preparação que eu estou tratando com vocês, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A nossa paz é nele que nós encontramos paz, é na comunhão com ele, é no relacionamento com ele. Isso é pessoal, isso é individual. Obviamente que nós mantemos comunhão com o corpo de Cristo, mas nós precisamos ter paz no Senhor. Há um lugar de descanso para nós na presença de Jesus. E aí Jesus conclui dizendo, nesse mundo que vai se alegrar quando eu partir, porque esse mundo não quer viver debaixo do meu senhorio, nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Nós adoramos aquele que venceu, amém, amados? Nós servimos aquele que venceu, nós pertencemos ao reino de Deus, daquele que venceu, e por isso, nós não estamos à procura da felicidade na perspectiva secular, porque nós temos a alegria do Espírito Santo nas nossas vidas. O conceito da cultura secular de felicidade refere-se a momentos e circunstâncias. As circunstâncias precisam estar sempre favoráveis, mas a alegria que Jesus oferece aos seus discípulos é fruto da paz que nós experimentamos por termos sido reconciliados com Deus no sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós temos paz e, como consequência dessa paz, alegria, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós podemos descansar no caráter de Deus, nós podemos descansar na presença do Senhor. Jesus diz, vinde a mim, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, nesse mundo tão turbulento. Só há descanso na presença de Jesus, e eu convido você que está nos assistindo nessa manhã, nessa hora, ou em algum momento que você vai ouvir essa palavra, descanse na presença de Jesus, lance-se nos braços do Senhor, aceite o convite que Ele te faz, de ser um discípulo de Cristo, uma discípula de Jesus, de confiar nele, e entregar a Ele o governo da sua vida, porque aqui, e só aqui, na presença dEle, nós desfrutamos dessa paz. Mesmo o mundo se alegrando momentaneamente com a morte de Cristo, os judeus, os romanos e as nações rebeldes ao reino de Deus, Jesus afirmou que os seus discípulos podem ter paz nele. Por quê? Porque ele venceu o mundo. No mundo passais por aflições. E aqui, irmãos, nós estamos vivendo isso na prática, né? Porque o Evangelho é prática. Tudo aquilo que nós ouvimos, nós estamos tendo que colocar em prática. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. E quando eu falo de bom ânimo, eu não estou falando de palavra de autoajuda, de tapinha nas costas, de negarmos as realidades, não. O nosso bom ânimo vem do fato de que nós servimos aquele que venceu.
aquele que passou por todas as rejeições, ódio, que enfrentou todas as adversidades, mas venceu. Venceu o pecado, venceu o inferno, venceu as trevas, venceu o mal, venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Porque Jesus venceu a morte. E aí a palavra diz: em verdade vos digo, João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê, ouvir e crer, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a obra que Jesus faz, nos tira da morte e nos traz para a vida, vida eterna, vida abundante, vida em Cristo, vida no Espírito. Eu posso dizer nessa manhã que, como discípulos de Jesus, nós já encontramos a felicidade, a alegria que é fruto da redenção, que é fruto da salvação que recebemos, do perdão que recebemos no sangue de Jesus, que é fruto de uma comunhão segura no amor do Pai, que é fruto da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos momentos de maior desespero, de luta que esse mundo enfrenta. Nós temos a serenidade do Espírito Santo, nós temos a presença de Deus, ficamos impactados, choramos, temos tristeza sim, mas a nossa alegria não pode ser tirada, porque a nossa alegria está no Senhor, está no Senhor. Abacuque disse isso: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegro no Senhor, o Senhor é a nossa alegria. O salmista diz isso no Salmo 43, que ele iria ao altar de Deus. Então irei ao altar de Deus, Salmo 43. Por que ele iria ao altar de Deus? No versículo 4, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. A minha grande alegria é esse grande Deus, é estar em comunhão com Ele, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, querido, nos preparando para participarmos da mesa do Senhor. Você que está em casa, que é membro do corpo de Cristo, esteja aí separando já os elementos, o pão e o vinho, para nos alegrarmos na presença do Senhor. Nós queremos nessa hora celebrar a alegria do Senhor, não a felicidade passageira. Nós não vivemos nesse mundo, o significado da nossa vida não é a procura pela felicidade, porque se esse fosse o significado da nossa existência, da nossa vida, o sofrimento destruiria o significado. O nosso propósito de vida é desfrutar da comunhão com Deus. Nós existimos para vivermos em comunhão com Deus. Essa comunhão foi quebrada lá no Éden, mas ela é restaurada na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e nos assegura uma vida nova, uma vida ressurreta nele, para a glória do seu nome. E nós queremos então nessa hora nos alegrarmos no Senhor. A minha pergunta é: você está à procura da felicidade nesse mundo perverso, ou você quer pela fé receber a alegria de ter a sua vida nas mãos de Deus, pela fé receber o perdão oferecido no sangue de Jesus, pela fé receber a presença do Espírito Santo na sua vida, que é capaz de te guiar nesse mundo? Quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque ao invés de estarmos à tua procura, a tua palavra diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, Pai. O Senhor nos achou, e no Senhor nós encontramos a alegria, não somente a alegria da salvação, mas a alegria da comunhão, Senhor, a alegria do descanso, a alegria de podermos descansar no caráter do Pai, do amor do Pai. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu sei que vocês vão me abandonar, eu ficarei sozinho, contudo,
não estou sozinho, porque o Pai está comigo, porque o amor do Pai é constante na minha vida. E o Senhor Jesus tem nos ensinado, nós, seus discípulos, a confiarmos no amor do Pai, a termos a nossa segurança nesta vida, nesse mundo perverso, turbulento, nesse amor que não muda, nesse amor que é invariável. A tua palavra diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação. Esse amor é invariável, é imutável. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós vamos comer o pão e beber o cálice porque o Pai nos amou, porque o Pai nos ama. E a prova de que o Pai nos ama é que deu o seu Filho amado e perfeito em nosso lugar. E para completar essa gloriosa obra, o Espírito Santo nos convenceu de que nós éramos pecadores, perdidos, separados do Senhor, íamos morrer e morrer eternamente, mas agradou o Senhor moê-lo em nosso lugar. O Senhor entregou o seu bem maior, o seu Filho amado, e nessa manhã nós estamos aqui para celebrar esse amor, Senhor, para celebrar esse sacrifício glorioso. O Senhor Jesus disse: fazer isto em memória de mim. E nós queremos comer e beber na tua presença, recordando o tamanho desse amor, Senhor, esse amor incalculável, incomparável, Senhor, tão poderoso e capaz de nos comprar de volta, de nos trazer de volta, de nos transportar do império das trevas e trazer para o teu reino, o reino do amor, o reino onde há redenção e remissão de pecados. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, por fazermos parte desse corpo, da tua noiva, que um dia vai se encontrar com o noivo. E a tua palavra diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Santifica-nos, Senhor, limpa-nos e usa-nos para a tua glória, até aquele glorioso dia em que haveremos de vê-lo assim como ele é. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.